Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque sempre em nós a nossa conversão. Irmãos, hoje, o Evangelho de Jesus nos diz assim: Jesus então disse: ficai certos. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Vós também ficais preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Então Pedro disse: Senhor, é para nós ou para todos que contas esta parábola? O Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e atento que o Senhor encarregará de dar à criadagem a ração de trigo na hora certa? Feliz é aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Ora, se um outro servo pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos criados, nas criadas, a comer, beber e embriagar-se, o senhor daquele servo chegará num dia inesperado, numa hora imprevista. Ele o excluirá e lhe imporá a sorte dos infiéis. O servo que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. O servo, porém, que não conhecendo essa vontade, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Portanto, todo aquele a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. A quem muito foi confiado, dele será exigido muito mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vemos aqui Jesus desenvolvendo a questão da sua volta, mas também algo muito importante aqui de se dizer é que ele começa a dizer como devemos agir na espera da sua volta. Ele começa dizendo que virá numa hora em que menos espera. E cita um exemplo muito simples, né? Se o dono da casa soubesse a que hora sua casa seria roubada, ou que viria o ladrão, obviamente, ele não deixaria sua casa ser arrombada. E ele usa isso como dizer: ficar atento, preparado, porque o dono virá numa hora em que menos esperas. Ou seja, Jesus virá numa hora em que a gente menos espera. Então, isso nos ensina a nos preparar na vigilância. A vigilância, irmãos, ela tem um tripé muito importante. E ele vai desenvolver isso quando Pedro pergunta se a parábola é para todos ou é só para eles. Ele responde: feliz é aquele servo que o Senhor ao chegar a encontrar agindo assim, ou seja, agindo na espera, agindo evangelizando, repassando o amor de Deus, fazendo as obras de caridade, né? Fazendo a sua parte na igreja, nos sacramentos, na comunhão, na oração pessoal. Feliz o servo que se eu encontrar na missão quando ele chegar. Feliz o servo, o Filho de Deus, que quando Jesus voltar estiver cumprindo a vontade dele, obedecendo a vontade de Deus na sua vida. Feliz o servo que ele encontrar agindo assim. A gente pensa muito sobre como é que eu devo estar quando Cristo voltar. A resposta é muito simples: na sua missão. Não tem outra. Cristo deve te encontrar na sua missão, vivendo a sua vida na obediência, na oração, dando o seu máximo para salvar a sua família, salvar os seus e salvar aqueles a quem você encontrar pelo caminho. Ele deve te encontrar agindo assim, porque assim é o administrador fiel, né? Que dará o alimento, a criadagem na hora certa. Ele cita isso como exemplo, né? Mas que dar Deus para os outros. Olha só, mas o servo que pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater os criados, né? A comer, beber e a graça, o Senhor dará aquele servo, chegará num dia imprevisto,
e dará àquele servo a sorte dos infiéis. Ou seja, muitos de nós, por achar ou indiretamente pensar que Cristo está demorando, começa a ceder ao pecado, começa a ceder às coisas do mundo, começa a enfraquecer-se da graça de Deus, porque o pecado, quando chega até nós, ele nos tira essa graça e nos enfraquece na vontade da busca, na busca da vontade de Deus, quer dizer. E aí o que acontece? Se Cristo nos encontrar assim, nós não teremos a sorte de ir para o céu. Nós teremos a sorte dos infiéis. Sabemos que sorte é essa. Então, Cristo nos chama aqui a não pensar, a não ceder mediante ao tempo, porque Ele sabe que nós com o tempo cansamos, nos desgastamos, pensamos em desistir, em voltar atrás, em voltar à vida velha. O tempo ele desgasta a gente. Mas Cristo nos chama a permanecer firmes com o tempo na mesma esperança. Pela fé, a gente permanece firme na mesma esperança. Os discípulos permaneceram até a sua morte fiéis a Cristo. Por quê? Porque eles tinham a fé de que é assim que o Senhor deve nos encontrar quando Ele voltar. O verdadeiro servo de Deus sempre está pronto para a volta do Senhor e sempre procura agir mediante essa volta. E Ele diz mais no final: o servo, porém, que não conhecendo essas coisas, fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. Ou seja, aqui ele dá uma diferença muito grande. Se nós conhecemos a Jesus de verdade, nós temos mais responsabilidade na ação. Nós temos uma missão maior. Quanto maior for o seu conhecimento de Deus e maior for o teu pecado, maior será a nossa pena, digamos assim. Porque quem muito é dado, muito será cobrado. Mas aqueles que não conhecem a Deus e pecam, eles serão chicoteados poucas vezes. Por quê? Porque aqueles que pecam sem conhecer têm uma pena menor, óbvio. Porque o não conhecer faz com que a culpabilidade seja diminuída, obviamente. Quanto maior é a minha sapiência e eu erro, maior, obviamente, será a minha responsabilidade. É como você pensar, meu irmão, por exemplo, bem rapidamente, em um empregado que tem um cargo de confiança. Ora, ele conhece toda a empresa e se ele cometer um erro, a sua responsabilidade será maior. Diferentemente de um empregado que tem uma escala menor, digamos assim, né? Se ele erra, é um erro um pouco menor. Um pouco não, bem menor, né? A pena será bem menor. Então, isso quer dizer o seguinte: quanto maior for a sua função aqui na Terra, quanto maior for o seu conhecimento, maior será a sua responsabilidade também. Cristo nos chama a não ter medo disso, mas a agir conforme a sua vontade. Ele nos quer para isso. Deus nos chama a isso hoje. Então que nós possamos continuar, irmão, na esperança da fé, sem quebrar, sem vacilar. O nosso chão é Jesus. Que Ele nos encontre no amor, na oração e na missão, servindo como Ele quer. Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.